Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Portal de Luz, transmitida pelo Facebook e pelo aplicativo Rádio Portal de Luz.tk, bem como a Rádio guerreirosrn.com. Meu nome é Leonardo e hoje estou a cargo de transmitir, da gente conversar um pouco a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscai e achareis. E aí a gente vai iniciar agora com a leitura preparatória, o exórdio do livro Pão Nosso. A lição é a 109, 3 imperativos. E nos diz o seguinte: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz completo de soluções, de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecendo o roteiro edificante. É chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Bem, meus irmãos, vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Jesus nesse momento. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, para que nos envolva, nos fortaleça, nos ampare. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Com essa prece, Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de hoje estarmos refletindo sobre uma página importante do Teu Evangelho à luz do Espiritismo, que visa o nosso esclarecimento, nosso aprimoramento, para que cheguemos ao nosso destino, que é o melhoramento, o crescimento, e nos tornemos pessoas melhores. Certo que estás conosco, agradecidos pela oportunidade, vamos iniciar a divulgação, estudo e divulgação do nosso Evangelho, rogando sempre Tua paz. Que assim seja. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. E aí Allan Kardec começa, a explicar essas passagens de acordo com as informações que os espíritos, lhe deram, nos trouxeram através da codificação espírita. E diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal: o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente, como os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradativamente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem,
seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Esse trechinho do Livro dos Médiuns, né, a segunda parte do capítulo 26, os itens 291 e seguintes. E aí no item 5, Allan Kardec ele vai arrematar, né? E diz: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedis bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à vossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que seríeis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois bem, meus irmãos, né, tanto o exórdio, a explicação de Emmanuel, quanto a colocação de Allan Kardec são ricos, né? São informações bastante importantes para nós que estamos atualmente aqui encarnados, exercitando, né, o nosso despreendimento, como numa escola, aprendendo novos conceitos e resgatando débitos do passado, haja vista que estamos num mundo de provas e de expiações. Então, com a doutrina espírita, nós entendemos que uma das nossas passagens, dos nossos propósitos enquanto seres inteligentes, enquanto princípios inteligentes, espíritos, né, simplesmente falando, é aprendizado, é aprimoramento, é crescimento. Com a doutrina espírita, a gente descobriu que hoje os habitantes da Terra são espíritos imperfeitos. E aí, imperfeito é todo e qualquer entendimento que a gente tenha, todo e qualquer conhecimento que a gente traga, tudo que a gente está vivenciando, apesar de hoje, né, século XXI, alta tecnologia, é imperfeito diante da perfeição divina. E aí a doutrina espírita, como roteiro, né, como farol, vem nos situar. O que estamos fazendo aqui? O que estamos buscando? Né? O que devemos pedir? Aonde vamos bater? Que porta é essa que nós vamos bater? E essa mensagem de Emmanuel, né, os três imperativos, o buscar e bater, né, eles nos remetem à atitude, à conduta. O que é que a gente está buscando nesse planeta? Né?
E aí a gente vai lidar, enquanto encarnados, com a realidade espiritual e a realidade material. Não vamos desprezar a matéria, não é isso. A intenção do Espiritismo não é que a gente diminua o valor da matéria ou ache que ter coisas ou possuir coisas é condenável ou é errado. Mas a doutrina espírita, ela nos dá o entendimento para que a gente dê o valor devido à matéria. A matéria é importantíssima, pois ela é instrumento nosso, instrumento do espírito, a fim de que a gente cresça, aprenda, né? No caso nosso de espíritos imperfeitos, em expiação, resgate faltas, conquiste virtudes, e aí passemos, né, a andar no caminho correto, o caminho traçado por Deus para que a gente atinja a perfeição. Tem uma passagem lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que trata da lei de amor, e diz que no princípio nós temos só o instinto, né? Lembra lá, fomos criados simples e ignorantes. No princípio temos instintos. E instinto, gente, é uma coisa boa. A nossa linguagem corrompe, né? Diz que o homem primitivo é que haja o instinto ruim. Instinto não é ruim. O instinto é como se fosse um programinha básico que faz com que a gente funcione, né? E aí a gente coma, a gente durma, a gente casse, a gente reproduza, todas aquelas atividades básicas. No reino animal a gente vai ver isso bem definido, né? Então vai ver falha de funcionamento nos animais. Você vai ver os tigres agindo como tigres desde o princípio até hoje, não houve mudança disso, né? Idem os macacos, idem os elefantes, enfim, a natureza funciona do jeito que precisa funcionar, do jeito que ela está programada para funcionar, assim como as plantas têm o seu ciclo, né? Desde a semente, em condições adequadas, elas germinam, crescem, né? E produzem, formam-se árvores, arbustos, né? Árvores frutíferas, enfim. A natureza funciona do jeito que precisa funcionar. Para nós, seres humanos, a espécie que Deus, né, elegeu para colocar o princípio inteligente, o espírito, detentor do livre-arbítrio, aquele que tem a centelha divina e reconhece a divindade como princípio criativo, a gente tem mais responsabilidade. Mas devido à nossa imperfeição, teimosia, né, em alguns, a gente desvia. Então, no princípio temos o instinto, aí prossegue mais avançado e corrompido. Tem sensações. As sensações são da matéria, né? Os nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Mais avançado e corrompido, temos sensações. Então, muitos de nós nos entregamos às sensações do corpo puro e simples, né? Comemos demais, bebemos demais, passamos a buscar a alegria e euforia apenas nessas questões de satisfação dos sentidos, né? Chegando às vias até de exagerar às vezes e procurar essas emoções e essas euforias em outros caminhos que acabam destruindo a nossa saúde e prejudicando esse corpo, né, que nos foi dado a fim de sermos úteis e fazermos algo edificante, destruindo essa oportunidade apenas com a satisfação do corpo. E prossegue, né, Allan Kardec dizendo que quando depurado e instruído tem sentimento, e o sentimento é o amor, elevado à condição do progresso feito. Isso é importante, porque cada um de nós ama na proporção do que sabe. Cada um de nós temos o sentimento e entendimento daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente aprendeu, não é? E aí é interessante que quando a gente está nesse processo de busca, evidentemente a gente busca o melhor. Ninguém aqui busca o pior, ninguém conscientemente, né, nenhum de nós vai procurar algo de ruim, né, ou fazer mal a si mesmo. Mas procuramos o melhor que a gente compreende. E aí, graças à doutrina espírita, a gente sabe que a nossa compreensão é imperfeita. Então, o nosso melhor, ou aquilo que a gente elegeu, elencou como melhor, é imperfeito. Então, qual é o melhor? De fato, né? É o melhor do entendimento do espírito puro, do espírito perfeito, do espírito de primeira ordem, que é a nossa destinação. Lá na escala espírita, questão
100, 101 e diante, a gente vai ver que existe uma classificação didática, né? Os espíritos dizem que, grosso modo, a gente pode dividir os espíritos de acordo com o progresso de cada um em espíritos imperfeitos, em bons e impuros, né? Terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Os puros espíritos são os espíritos do toque de Jesus, né, para cima. Os bons espíritos são aqueles que estão no meio do caminho, nem sequer pensam no mal, só pensam no bem, só agem no bem. E os espíritos de terceira ordem ou imperfeitos somos nós, né? E aí tem uma escala grande de uma subdivisão em 10, né? em 10 classes, de acordo com, não são classes fechadas, né? Mas a gente vai, ao ler aquilo ali, a gente vai identificar que temos um pouco disso, um pouco daquilo, mas como numa escola a gente está aqui para aprender, né? E é interessante quando a gente busca esse aprendizado, por mais que a gente tenha um entendimento do que é correto, do que a gente aprendeu com, né, ao longo das nossas encarnações, o natural, com a família, com a sociedade que a gente está inserido, quais são os valores que a gente cultiva, a gente estabelece que aquilo é o melhor para a gente. Mas quando a gente conhece, tem contato com algo, né, algum conhecimento que abre a nossa mente, expande os nossos horizontes e mostra, olha, tem algo que vai além disso, a tendência é que a gente aprenda, que a gente troque aquilo que a gente fazia por considerar que era certo, que era o melhor, por algo que agora nos foi apresentado como de fato, né, engrandecedor e que vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, que é evolução. Então a gente muda. Só assim que a gente dá o salto, né? Tem um livro interessante chamado Renovando Atitudes, né? Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Eu gosto muito da linguagem dele, né? Desse espírito. Não tem nada assim de novidade que Emmanuel já não tenha falado, André Luiz ou outros espíritos, mas a linguagem dele me tocou de uma forma mais clara, né? E nesse ponto da busca do melhor, ele tem uma mensagem justamente intitulada A Busca do Melhor, e diz: nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada, né? Então a gente busca, a gente escolhe caminhos de acordo com visões que a gente tem, que é de aprendizado. Não é porque a gente quer sofrer, eu escolhi essa vida para sofrer, para expiar. Não, a expiação e o sofrimento é resultado das escolhas. E aí, às vezes a gente escolhe errado porque tem uma formação incompleta, né? E aí Jesus, como mestre, como modelo, como guia, se apresenta como a porta, né? Jesus é a porta. E para a gente bater nessa porta, primeiro a gente tem que desejar, né? No princípio, a gente vai ter que querer. Aí eu desejo progredir, né? Eu desejo avançar, eu desejo uma vida melhor materialmente, eu desejo uma vida melhor espiritualmente. Então desse desejo nasce a necessidade. Olha, eu desejo, o que é que eu faço? Vou pedir a Deus ajuda, beleza. Mas qual é o próximo passo? É o buscai, né? É o outro imperativo, buscai. E como é que eu busco? Como é que eu procuro? Tem um caminho? Tem um roteiro? Né? Basta eu ficar parado e aí eu desejo e simplesmente, né, as coisas vão acontecer? Não, evidentemente tem um buscar, exige ação, atitude, né? Exige de nós que a gente saia do ponto que nos encontramos e que aí eu busque esse outro caminho. E aí vai ser uma luta, né, do eu comigo. O próprio Evangelho fala disso. O homem velho, vicioso, o homem novo que está querendo sair. Então existem situações que não vão dar para conviver os dois. Alguém vai ter que ser deixado, né, para trás. E aí são escolhas, o caminho da dificuldade, né, os pedregulhos, os espinhos. Mas quando eu tenho a consciência do que eu quero, porque já começou a brilhar aquela luz, eu já entendi o caminho, eu vou chegar, né? Eu vou chegar lá, né, nessa porta, que a porta é Jesus, a porta do amor,
a porta da caridade. Quando Jesus diz, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, está fazendo isso. Ó. A vida é isso, né? Temos que viver dessa forma. E isso não exclui as questões materiais. Estamos encarnados, então a gente tem que viver na carne, né, de forma edificante. Não é porque eu estou na matéria que eu tenho que abusar da matéria, mas utilizar a matéria de forma edificante, como instrumento, como oportunidade, e aí adquirindo, né, essas virtudes. Então eu peço, Senhor, dá-me força, dá-me coragem. Tá difícil, eu por mim faria outra coisa, mas eu já tenho consciência de que sou um ser imortal, não vim aqui a passeio. Estou querendo, né, mudar na palavra em voga agora, né? Quero chegar a outro patamar. E aí, o que é que eu faço? E aí segue o caminho do Evangelho, o roteiro é o Evangelho de Jesus. O que é que o Evangelho pede a nós em termos de conduta? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a síntese, né? Jesus diz, aí está toda a lei e os profetas, tá? Em amar a Deus e o próximo. E aí como é que faz isso? Aí está o Evangelho, mostra, né, passo a passo como é que a gente vai executar esse amor. Também temos no ensinamento, na doutrina espírita, a questão do conhecimento, né? Da asa do conhecimento e a asa da razão, para a asa do sentimento, para que essas coisas se equilibrem. E aí, né, a gente adquire essas asas e possa alçar voos maiores. Então a gente precisa desenvolver a questão do sentimento, precisa também desenvolver a questão do entendimento e do intelecto. E aí chega a doutrina espírita, né, maravilhosa, consoladora, conforme foi prometido, né, por Jesus, vem como terceira revelação, reafirmar a passagem de Jesus e mostrar que nós temos um caminho, né? A gente não está aqui, chegou por acaso, eu encarnei na Terra para sofrer. Não é esse entendimento. A gente sabe que o planeta Terra ele tem esse aspecto de escola para uns, de hospital para outros, né? E de prisão ou penitenciária também para bastante gente, né? Mas tudo vai depender de como a gente encara a oportunidade. Nós espíritas precisamos olhar as coisas com esses olhos de oportunidade, né? O momento que a gente passa hoje, né, é impossível não falar disso, né, da pandemia do Covid-19, do coronavírus, tem lições fantásticas nisso aí, né? Desde o princípio básico de higiene, do simples lavar as mãos, que muitas das vezes foi esquecido, né? E perpassando na questão mais importante, ao meu ver, que é a solidariedade, é o respeito ao outro, né? É o saber dividir, é o saber abdicar da nossa vontade, do eu quero isso, em benefício da coletividade, né? Esquecer um pouco do nosso umbigo e pensar de forma coletiva, né? É um desafio tanto para uma sociedade onde o orgulho e o egoísmo ainda está muito forte, haja vista nosso mundo de provas e expiações, né? A doutrina espírita nos mostra que estamos num processo de transição que não iniciou agora, né? A gente vai ver lá, Chico Xavier já falava isso, que a transição da questão de provas e expiações para o mundo de regeneração começou desde o início do século passado, século XX. A gente vê lá no livro dos Espíritos que existe uma lei de destruição, é um instrumento divino de adequação, né, da sociedade, né? Tudo tem a lei de criação, de conservação. Então a gente cria, conserva, mas tem que destruir algo para renascer ou construir algo melhor, não é? E aí a gente avança. O mais importante nesse processo é o entendimento da imortalidade da alma, porque quando a gente tem dificuldade de entender que somos seres imortais e que aqui estamos
para cumprir um período, né, uma série da escola, a gente fica ansioso. E aí a questão do item seguinte, né, desse capítulo, que é observar os pássaros do céu. Isso não é um convite, gente. A gente tem essa mania de pegar simplesmente a questão material e do comodismo, né? É só pedir. Tá aqui, tá escrito, né? Pedir e vos será dado. Aí na seguinte, observar os pássaros do céu. Então eu tenho que ficar parado, né? Não fazer a minha parte. Não, como eu disse no início, o pássaro ele tem um instinto, ele tem uma programação básica lá que faz com que o aplicativo dele, né, funcione. Né? O aplicativo lá do pardal funciona, da andorinha funciona, dos pombos funciona do jeito que foi planejado. Então o pássaro ele tem o seu ciclo, ele acorda, ele voa, ele caça, ele volta, ele constrói o ninho, né? Na época certa acasala, cuida dos filhos e dos filhotes, ensina os filhotes a bater asa, a voar, né? Alguns conseguem, outros não, mas na próxima primavera começa novamente esse ciclo e repõe, né, os passarinhos, e por fim a coisa segue. A nós foi dado a inteligência, a capacidade de raciocínio e decisão. Então a gente precisa utilizar essa nossa inteligência em benefício nosso e em benefício da coletividade, né? O Jesus apresentou esse Deus Pai. Sendo Pai, somos irmãos. E qual é o irmão que não cuida do outro irmão, né? Lá aqui no próprio Evangelho, na passagem de Mateus, é ressaltado isso. Quem de vós, né? Qual o pai que dá uma pedra ao filho que pede pão? Né? Qual o pai que dá uma serpente ao filho que pede peixe? Se nós somos imperfeitos, não fazemos isso com os nossos filhos, o que é que Deus faria diferente? Né? Mas aí nos coloca em situações que é preciso tomada de decisão. Diante do problema, a gente tem que buscar a solução, né? Se mover. Então eu quero resolver, pedir, Senhor, me ajude a resolver o problema. Agora eu tenho que buscar a solução. E aí quando a gente encontra, se coloca nesse caminho, na disposição de resolver o problema, as coisas vão sintonizando. Existe a lei de atração dos fluidos. Não é que os espíritos vão nos entregar pronto, não é? Mas tem as intuições, já tem o conhecimento nosso adquirido em vidas passadas, que vai se somando, né, até o ponto que a gente vai chegar na conclusão ou não, né? Essa questão de observar os pássaros do céu tem muito disso, confiar. A gente confia muito nessa questão do buscar e achareis, né? Bater e ajuda-te que o céu te ajudará. A gente confia muito na gente. A gente tem ainda, culturalmente, a formação nossa é que eu que tenho que prover tudo. E aí a gente meio que esquece da providência. E chega um momento na vida que a gente tem que se entregar. Chega um momento na nossa vida que é preciso confiar, porque existem situações que ultrapassam a nossa capacidade, né? Aí nesse momento que faz, ai meu Deus, o que é que eu faço? Porque se depender da gente, não tem solução, porque somos limitados. Lembra? Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, nossa capacidade é limitada. Todo o conhecimento que a gente tem nessa vida, de vidas passadas, nos trouxe a situação atual. Para sair da situação atual, precisamos adquirir outros, né, conhecimentos que vão nos conduzir à próxima etapa, ao próximo nível, né? Nível que a gente sabe, próximo é regeneração. Para chegar no mundo de regeneração, é necessário deixar uma bagagem para trás, que não vai poder ser levada, e adquirir a nova, adquirir um passaporte, né? Ou como Jesus dizia, a separação do joio e do trigo, a separação dos bodes das ovelhas, né? Como é que é feita essa separação? Eu acho fantástico essa passagem do Evangelho de Jesus, quando ele coloca, né, quando foi que ele foi ajudado, né? Ele diz, olha, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estive doente, foste me ver. Aí, mestre, quando foi que a gente fez tudo isso? Em verdade vos digo, quando fizestes tudo isso a um desses pequeninos,
foi a mim que o fizestes, né? Então é simplesmente a ação da caridade, e caridade simplesmente é o amor colocado em ação, e a lei não é de amor. É esse o aplicativo, né, para nós espíritos detentores do livre-arbítrio, né, o ser humano que cabe desempenhar essas tarefas, que Deus confiou a essa condição para que o princípio inteligente evoluísse. Cabe a nós o exercício desse amor, a obediência dessa lei, né? Não simplesmente se curvar ou desejar, pedir, orar, mas sem esse entendimento. E como Emmanuel coloca aqui, que a gente precisa, quando ele nos coloca aqui, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação, né? Enquanto espíritos imperfeitos, a gente edificou obras imperfeitas, mas temos que bater a porta do próximo nível. Então temos que edificar, né? Temos que seguir o roteiro edificante, o roteiro de luz, como Jesus nos pediu, que sejamos o sal da terra. Então a gente tem que dar esse sabor, né, a tudo que a gente faz, o sabor do bem, né? Tem que ser a luz do mundo, temos que levar a luz do mundo, mas também sem sentimento de rancor, caso ninguém queira ser iluminado. Aí o próximo item, né, desse capítulo, que é chamado não vos afadigueis pela posse do ouro. Então Jesus fala disso, quando se chegar numa casa, né, diz: a paz seja nessa casa, mas se a casa for digna de receber, a paz permanecerá. Mas se ninguém quiser receber, que a gente bata o pó, né, das sandálias e se retire. Esse bater o pó das sandálias não é uma atitude de violência ou de rancor, né? É simplesmente deixar para lá. Não, tá bom, você não quer, eu não carrego isso, porque eu já estou no outro nível. Então eu tenho que ser a luz. Não é aqui querendo se colocar como superior ou melhor, né, do que os outros, e aí sigam o líder. Não é isso, né? Mas nós espíritas, principalmente cristãos, todos nós, mas o espírita, ele precisa ter esse entendimento e essa paciência, né? Muitas das vezes a gente está nessa existência agora apenas para semear. E aí, quando fala em semeadura, é impossível não citar Eclesiastes, né? Que há tempo para tudo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois então somente o grão cheio na espiga. Há tempo de semear, há tempo de colher, né? Cada coisa a seu tempo. Existem encarnações que a gente vai só semear. A colheita dos frutos virá, né? Muito mais na frente, talvez uma encarnação seguinte, ou várias outras encarnações, né? A gente vai observar, por exemplo, a passagem de Jesus. Jesus veio, como segunda revelação da lei de Deus, resgatar aquilo, né, que já estava meio esquecido. A sociedade judaica preferiu os ritos ao invés da essência da lei, que sempre foi de amor, mas os judeus fizeram, né, aquela opção, principalmente aquele núcleo fariseu e os saduceus. Então Jesus vem para restaurar a ordem, né? Não vim destruir a lei, mas cumpri-la, a lei de Deus, que sempre foi lei de amor. Ele conseguiu naquela hora? Não, acabou na cruz. A cruz simboliza isso, é etapa. Não houve revolta, né? Ninguém viu Jesus chegando a dizer, né, pedindo assim: não, deixa eu concluir minha alma. Semeou. E aí a terceira revelação, o Espiritismo, a coisa já vem brotando, né? Quando vamos colher isso? Aqui o Evangelho coloca a questão do nosso progresso individual e também do progresso coletivo. Então ele coloca: o progresso individual é quase que imperceptível, que não daria para a gente conseguir numa existência só dar esse salto, não é? Existe também o progresso coletivo, por isso que a gente precisa correr. Se a gente quer um mundo de regeneração, a gente precisa se adequar, né? Adquirir aquela condição. Então é necessário da nossa parte de vivenciar tudo isso. E esse é o maior desafio: vencer orgulho, vencer egoísmo, né? Tratar melhor
os parentes que habitam, né, o mesmo teto, que ali se encontra, a gente já sabe, né, as corrigendas, não é castigo, né? O filho difícil, a filha difícil, o marido complicado, a esposa rebelde, ali a gente está para aparar arestas, né? Se alguém existe para nos tirar a paciência, por quê? Porque a gente precisa exercitar a paciência, né? Se alguém se a gente se sente ofendido com a postura de alguém, talvez seja necessário que a gente trabalhe mais a questão da humildade para vencer esse orgulho, né? Mas sem essa mudança de entendimento, fica complicado a gente perceber tudo isso, né? Se a gente não mudar a mentalidade, não trocar o chip, a gente vai ficar, né, nesse processo patinando e se revoltando, pedindo, né, pedindo errado, né? Senhor Deus, acabai com todos os meus problemas. Não, o problema é a solução. Existe aquela passagem no Evangelho que fala o mal e o remédio, né? O mal existe porque somos imperfeitos. O mal é ignorância. Quando todos nós tivermos compreendido isso e começarmos a obedecer a lei e vivenciá-la, o mal some. A gente passa para a segunda ordem dos bons espíritos, né, que vivenciam bem, que só pensam no bem, nem sequer cogitam pensar o mal. Essa é a grande diferença. Eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu achava que eu era um bom espírito, né? O simples fato de eu ir para o centro, eu já me achava uma pessoa boa, né? Então, se eu sou uma pessoa boa, que eu vou para o centro, então eu sou um espírito bom, segunda ordem. Cravei lá, né, nas minhas anotações, que eu espírito segunda ordem. Quando eu estudei no ESD, que eu descobri que eu era terceira ordem, aí eu disse, tá certo, o caminho é longo, né? A bagagem é muito longa, as opções do caminho, como o Evangelho nos mostra aqui, Allan Kardec nos fala, existem muitas distrações no caminho, né? O mundo é muito sedutor. Como eu falo o mundo, a questão material, não estou querendo menosprezá-la ou diminuí-la, mas existem muitas distrações, e aí é preciso firmeza, é preciso estar consciente do propósito, né? A convicção do que eu vim fazer aqui, do que é que eu estou fazendo aqui, em que posição eu me encontro, qual a minha destinação. E graças a Deus a doutrina espírita, ela cumpre esse papel. Cabe a nós espíritas compreender, vivenciar e fazer a nossa parte, né? Levar esse entendimento àqueles que têm condições de absorver, sem forçar, né? Sem querer violentar a mentalidade e o entendimento, porque luz demais ofusca, e cada um aprende daquilo que tem condições de reter, né? Jesus já falava isso, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. Portanto, meus irmãos, era essa a nossa mensagem. Não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, que é bastante rico e pertinente, né, a nós nesse momento de dificuldade, né? Como combinado aqui com o Roberto, temos mais aí um tempinho, aí uns 15 minutos. Alguém quiser fazer alguma pergunta, eu souber ou puder, né? Senão eu passo para os universitários. Não, Roberto? Tem uma questão, outro texto aqui do livro Renovando Atitudes. Não estou vendendo não, mas é um livro que eu acho enriquecedor, que trata da questão de observar os pássaros do céu, e fala da questão da preocupação, né? A gente às vezes gasta muita energia tentando antecipar algo que pode acontecer ou não, né? Algo que no futuro, e essa preocupação nos tira do momento presente. E aí a gente tem que estar focado no presente, o que é que eu estou fazendo agora, porque é no presente que a gente constrói o futuro. Então essa ansiedade, né? O que é que eu vou fazer amanhã? Será que amanhã vai dar certo, não vai dar certo? Isso tira o foco e dificulta a nossa caminhada. Não é que ser previdente,
Não é que ser organizado ou planejar, né, esse caminho, esse roteiro, seja o mesmo que preocupar-se. Não é isso. O preocupar-se é se ocupar de algo que está muito fora da nossa capacidade. Por exemplo, né, o desenvolvimento do outro. Às vezes a gente sofre porque o filho seguiu outro caminho. E aí, na nossa cultura e os ensinamentos que a gente recebeu, principalmente na família, né, a gente classificou preocupação com amor, né? Eu me preocupo com você porque eu te amo, né? Quem nunca ouviu isso? Me preocupo com isso porque isso aqui é importante. Mas quando eu me preocupo, eu perco o foco, porque eu saio do momento presente, eu não visualizo a situação. E aí há um gasto de energia muito grande, né, que afeta a nossa tranquilidade, que nos provoca ansiedade, né, que nos causa uma perda de tempo, que resulta no final em não conquistar aquilo que a gente veio de fato, né, fazer. Então, quanto proativamente poderíamos estar agindo no caminho certo, fazendo o que é certo e o que é possível, né? Que a gente desperdiça essa oportunidade porque está se preocupando ou se ocupando antecipadamente com algo que nós não temos condições de resolver e que de fato não resolveremos, né? Aqui, deixa eu dar só uma lidazinha do trecho que o nosso irmão Hamed coloca. Ele diz: nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Interessante isso, né? Ter preocupação como dar proteção. Me preocupo para proteger de tudo e de todos. Isso é possível, gente? Por mais que a gente ame os nossos filhos, será que é possível evitar todo o mal? De tirar os desafios que vão fortalecer, né? Porque são desafios. Os problemas são desafios, as lutas. E a gente sempre sai diferente de cada embate, né? A gente não tem como a gente permanecer o mesmo diante das lutas, diante dos desafios. Então, relacionamos preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação, né? Quem nunca ouviu essas frases? Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos, né? Quem não está assustado no momento atual? Ai, meu Deus, será que o corona me derruba? Ai, meu Deus, será que acaba quando isso? Né? Ai, meu Deus, eu não posso seguir as medidas sanitárias, eu não posso ficar recluído socialmente porque eu tenho conta para pagar. Tem boleto para pagar. Quem nunca, né, ouviu isso ou até falou, né? Gente, qual é o mais importante? Até brinco muito com minha filha, aquela musiquinha, né? Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. A gente fez a versão aqui, né? Que o joelho ralado dói bem menos que um boleto atrasado. Mas o boleto atrasado paga-se posteriormente, né? O momento agora é solidariedade. Será que a gente vai se proteger? Será que nesse afã de resolver, de se preocupar, de dar uma contribuição com a sociedade, com a economia, não vou trazer um mal pior em me tornar veículo de transmissão, estando assintomático, né? Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando e prejudicando-os, por omitir-lhes às vezes de modo imperceptível, por transmitir-lhes às vezes de modo imperceptível medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta do seu mal. Isso não é a questão de deixa pra lá, tá? É simplesmente fazer o que nos cabe. O que é que eu tenho que fazer? Enquanto pai, enquanto filho, enquanto membro da sociedade. O que é que eu preciso fazer enquanto empresário, enquanto trabalhador? O que é que eu preciso fazer enquanto tudo isso, cristão
e espírita. O que é que eu preciso fazer diante de tudo isso, sabendo que eu tenho um tempo aqui na terra e que vou retornar à pátria espiritual? Que bagagem eu vou levar de retorno à pátria espiritual? O que é preciso fazer, né? São tantas coisas para a gente tentar. Às vezes a gente esquece, nessa luta, nessa preocupação, nessa correria, a gente esquece o nosso lado espírito, esquece a verdadeira vida é a vida do espírito, esquece que o momento da matéria é importantíssimo, porque é através da intelectualização da matéria, ou seja, quando o princípio inteligente habita, né, o vaso carnal, quando nós espíritos encarnamos, e aí nós vamos desempenhar o nosso papel na sociedade. O que me cabe? Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto esposa, enfim, as diversas facetas, né, das relações humanas. Como é que eu estou me comportando? E quando a gente carimba, como espírita, como deve ser a minha postura, né? Coisa para danado, né, para a gente desenrolar, mas tem um roteiro, né? Peçamos, pedir, né? Buscar, e vamos buscar, vamos pedir a Deus e vamos buscar. E aí no fim de tudo isso aí eu vi há pouco tempo numa palestra de Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias, ele coloca essa questão no fim de tudo, porque a gente às vezes fica, né, fica triste assim, meu Deus, é tanta luta, né? Não dá para aliviar não, assim, botar um nível, né? Um nível, a gente tá no nível hard, bota aí no mais fácil no videogame, tem como não, mas a gente esquece que no fim de tudo isso tem a porta, né? E a gente vai bater e ela vai se abrir. A porta é Jesus, a porta da libertação, a porta da redenção, né? Então tudo vai ser complicado, tem sido difícil, sim, mas Jesus já havia falado sobre isso, sobre essas dificuldades, né? Vai ter luta, fala da questão da espada, né? Fala da questão da luta do homem velho com o homem novo, então sempre remete a trabalho. Mas a doutrina espírita também fala da lei de trabalho, né? Não só o trabalho material, mas define trabalho como toda ocupação útil. Então a gente tem que ser útil como instrumento, né? Instrumento divino, co-criador, co-autores, né? Co-partícipes desse processo de transição. Então Deus pôs as suas leis e nós temos que auxiliar no cumprimento delas, né? Fazendo-as cumprir e orientando aqueles que ainda não entendem, mas com amor, né? Com caridade, sem imposição, né? Não estais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. O Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. E às vezes as necessidades que a gente cria é que traz problema, né? Eu me lembro daquela passagem do Salmo 23, né? Eu gosto muito, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Esse nada me faltará não quer dizer que Deus vai dar tudo, não. Existe uma diferença, né? Deus me dê tudo e nada me faltará. Nada faltará é o essencial, né? É como no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é aquela parte, né? Não é tudo, me dê todo o pão que eu tenho direito nessa existência, não, mas é o pão que me cabe, é o pão suficiente. Quem nunca passou por uma situação de dificuldade financeira, por exemplo, que precisa de uma quantia e inesperadamente surge a quantia. Eu já passei por isso, na situação de precisar honrar um compromisso e não ter aquela quantia, e de repente assim, né, surge um paciente do consultório e aquele tratamento é a quantia,
nem R$1 a menos, nem R$1 a mais. É fantástico, né? Aí que entra a questão da providência, da confiança, né? Não é que Deus vai emitir dinheiro, nem título, mas é confiar. Não tenho, Senhor, não sei, não deu, né? Mas agimos no bem, cultivamos o amor, né? Levamos mensagem de esperança, estamos ali no contexto do que devemos fazer. Sim, as coisas vêm, né? Não vem assim, não vai emitir dinheiro, mas vai aparecer uma oportunidade de trabalho, por exemplo, né? Algo que a gente possa fazer, que aquilo reverta em algo que possa sanar aquele problema, não necessariamente problema financeiro, né? Mas sempre a providência divina, ela se faz presente. O nosso orgulho, a nossa incapacidade de perceber além, né, da nossa visão, é que às vezes coloca a questão das forças resolutivas apenas em nós. Nós temos um potencial resolutivo, sim, né? Deus nos dotou de inteligência, Deus nos deu vontade, né? E a gente constantemente temos mensagem de ânimo, de encorajamento, mas existem questões que estão além da nossa capacidade intelectual, além da nossa capacidade emocional, né? Além do que a gente pode ver e entender. E aí temos que confiar na providência. E essa confiança é entrega. E aí às vezes nem todos nós ainda temos essa capacidade de entregar com consciência. Às vezes a gente entrega, mas sem propósito, né? Às vezes a gente pede, mas está pedindo porque pede. Eu fui orientado a pedir na prece, né? Então eu peço, né? Mas eu estou buscando. Como é que eu estou buscando? Como é que se busca algo? Eu me lembrei agora de uma matéria na faculdade que era diagnóstico oral, e a gente analisando radiografias, tinha assim no negatoscópio, tinha uma frase que dizia: quem não sabe o que busca não consegue identificar o que acha. E assim é na vida. O que é que eu estou buscando, né? O que é que eu estou pedindo? O que é que eu estou buscando? Eu sei o que eu estou buscando? Será que eu vou identificar quando eu achar? Né? Então eu tenho que saber, e eu só vou saber se eu me conectar, né, com Deus, e se eu seguir o seu roteiro, que é o Evangelho de Jesus, né? Ali está toda a lei e os profetas. Portanto, meus irmãos, se aproximando a hora do final, né, da nossa transmissão, tem aqui um recadinho que o nosso irmão Roberto me passou a respeito da corrente de preces, né, que o Grupo Caritativo São Francisco de Assis tem feito todos os dias às 18 horas. Não é isso, meu amigo? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, todos os dias às 18 horas, uma corrente de prece em prol do nosso momento atual, não é? Então é importantíssimo. Quanto mais prece a gente faça, melhor, né? Mas carregado desse sentimento, carregado desse entendimento, né, meus irmãos? Então, diante de tudo isso, vamos partir para a nossa prece de encerramento, né? Quero agradecer a presença aí do pessoal aqui no Facebook, bem como na rádio, nas rádios, né? Temos duas transmitindo. E vou convidar a todos nesse momento para que elevem o pensamento a Jesus. Vamos mantê-los, né, em nosso coração, em nossas mentes, e rogar a Deus, nosso Pai, força, coragem e entendimento. Senhor Deus, Pai de infinito amor, bondade, misericórdia, eis-nos aqui, vossos filhos, prostrados aos vossos pés, tais verdadeiros mendigos de tua luz, de teu amor, de tua paz. Senhor, auxilia-nos nesse momento de dificuldade, Senhor. Temos a consciência, como espíritas que somos, temos que fazer a diferença para o bem e para o melhor. Ajuda-nos a ser o sal da terra e dar sabor
do bem, no que quer que façamos, aonde quer que estejamos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos a luz do mundo, dentro da pequena potência iluminativa que trazemos dentro do nosso íntimo, possamos levar a luz no que quer que façamos, aonde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos familiares. Abençoa as nossas casas de oração. Que Deus ilumine e ampare todos esses trabalhadores encarnados, desencarnados. Abençoa essa nossa sociedade, Senhor Jesus, para que tenha fé, para que tenha perseverança, que peça com fé, com coragem, com entendimento, com amor, que busque, através da vivência evangélica, o desenvolvimento da nossa sociedade, uma sociedade humanitária, fraterna, solidária, e que possamos, Senhor, chegar à porta da redenção, da iluminação, à porta da evolução, nos fazendo espíritos melhores, pessoas melhores a cada dia. Com a Tua permissão, a permissão dos espíritos protetores e, sobretudo, em nome de Deus, possamos encerrar esse nosso encontro falando paz, harmonia, segurança e fé. Que assim seja. Bom dia a todos, até uma próxima oportunidade e Jesus nos abençoe hoje e sempre.